Rafinha, não precisa me ligar, tá? Porque esta é a minha opinião e eu não vou mudar a minha opinião por um simples telefonema. E não é pegação no pé, é a minha opinião, é como eu vejo. Eu continuo achando que o Rafinha é uma liderança que não é saudável, que muitas vezes é negativa dentro do vestiário do Grêmio. E acho que essa entrevista, inclusive, ela é reveladora. Ela escancara isso. Por quê? Porque o Rafinha se comportou como dirigente. Não sei se ele quer o lugar do Marcelo Oliveira, o que eu não acredito, ou do Denis Abraão. Nem dirigente falaria isso. O jogador mais experiente sabe da responsabilidade do momento. Opa, os jovens não sabem? Opa, os jovens, estou perguntando, não estou dizendo que ele disse isso, são irresponsáveis? Eu fiquei, disse o Rafinha, muito feliz de ter um time mais maduro. Ah, quer dizer que se o treinador, seja Mancini ou Filipão, colocasse uma gurizada, ele não ficaria feliz? Ele não tem o direito de opinar sobre isso. Ele falou mais na coletiva. Ele disse que ele aprovou a manifestação, o discurso epidérmico do Denis Abraão. Não, ele não tem que aprovar nada, gente. Ele tem que ouvir o dirigente e pronto, claro. Eu sei, ele foi perguntado para isso e eu acho que ele poderia responder assim, não cabe a mim avaliar a manifestação do meu chefe, que é o vice de futebol. Quero escutar. Eu fiquei muito incomodado com essa entrevista. Eu separei dois pontos. Esse ponto que foi passado aí e o ponto onde ele fala da diferença do Filipão para o Wagner Mancini. Fecha com a tua informação de que existia um conflito entre o modo que o Filipão apresentava o time. Essa não é uma função do lateral direito ou do lateral reserva improvisado. Não é ele que tem que achar, não, agora nós estamos melhor porque o nosso time vai atacar. Só que essa questão dos meninos, ela tem uma situação que ela parece colocar no colo deles o lugar que o Grêmio está no Campeonato Brasileiro. O Grêmio jogou 25 partidas, é isso? 25. Quem é que jogou? O Rafinha jogou quase todas. Mas não. O problema é que nessa hora, nós estamos há muito tempo, não é hora de botar os meninos. Tu é o quê, Rafinha? Descobrimos ontem que tu tem 21, porque tu estava em todas. Os zagueiros também. Thiago Santos. O Alisson, em todas. O Diego Souza estava em quantas? Para com isso. Essa cisânia entre meninos e cascudos, que foi algo que a imprensa falou durante todo o período, pois ontem o Rafinha disse, é verdade. É verdade. Eu prefiro os cascudos, ele disse. Eu prefiro os cascudos. O Rafinha ontem sublinhou a informação do Meneghetti. Eu só tenho uma frase a dizer a respeito disso tudo. Sim, o Wanderson é o melhor jogador do Grêmio, disparado mesmo aos 19 anos. Mas ele tem responsabilidade? Não, ele não interessa, ele é disparado o melhor Porque jogador o que interessa, do o que tu Grêmio. está querendo dizer, Ribeiro, é que o que interessa, em última instância, é o futebol. É claro que se tu fizer um time só de meninos de 18 anos, vai ficar mais difícil, como se tu fizer um time só de jogadores de 36, que sejam mais qualificados. É óbvio que a mescla é interessante. Agora, não é o lateral direito e hoje improvisado, e até o elogio, o Rafinha, que aceitou jogar na esquerda, bacana, legal, isso aí mesmo, tem que ser assim, e o Grêmio precisa disso, e ele talvez precise disso no seu final de carreira para ser titular do Grêmio, que vai decidir. Não, eu aprovei, eu acho legal botar os veteranos. A história do futebol mostra a história da dupla Grenal e a história do Grêmio. O Renato, quando começou com o discurso no Grêmio de que é hora dos cascudos, hora disso e aquilo, é porque a coisa tinha degringolado. O grande time do Grêmio, do Renato, inclusive, tinha um monte de guri. Um monte de guri. O Luan não tinha noção da responsabilidade dele. O Arthur não tinha noção. O Everton não tinha noção. Os meninos têm noção da responsabilidade, sim. É que chega um determinado momento em que os cascudos abrem demais as suas asas e tomam conta. O Rafinha provou ontem no seu discurso que ele é aquilo que a gente chama de garganta. Sabe o que é o garganta? O garganta é o cara aquele, e vale para qualquer ambiente profissional. O garganta é o cara aquele que fala muito, que fala demais, que se mete no que não é da sua alçada, que dá opinião quando não tem que dar. Esse é o Rafinha. Sabe qual é o nome disso? Liderança negativa. Exatamente isso. Não, peraí, não. Rafinha jogou muito no último jogo. Rafinha foi um dos melhores jogadores. Então não é garganta. Bom, tudo bem. Eu acho que jogou Rafinha jogou muita bola. O Rafinha solucionou a lateral esquerda. Deixa eu falar. Eu esperei, eu fiquei ouvindo vocês aqui. Não ficou, né? Porque nós não falamos do jogo. Tá, mas é que eu quero falar do jogo. Só que a relação JB... 30 segundos. A relação JB da liderança, a relação da liderança, que é tudo que a gente está vendo. Ninguém aqui discute a qualidade do grupo dos jogadores do Grêmio. E nem do Rafinha. Ninguém discute. O que a gente está discutindo... Ontem ele disse, se eu sou o Wanderson
ou se eu sou o Fernando Henrique, eu estou olhando a coletiva e dizendo Eu o seguinte, peguei as frases. como é que é? Eu vou chegar lá. Mas JB, em cima do que o Sérgio falou, tu acha que os meninos do Grêmio vão reagir como a essa manifestação do Rafinha, que não foi para um repórter, foi numa coletiva? Meneghete, que tem divisão de jovens contra velhos É isso no que nós grupo do estamos Grêmio, tem a vida Mas inteira isso desse Rafinha Renato. escancarou. Rafinha agora escancarou. Eu sei. Agora, o que eu quero colocar é o seguinte, a primeira questão, eu não vou chamar o cara de garganta, porque o Rafinha jogou muita bola e tem jogado e Que solucionou tem a ver uma coisa com a outra. Posso terminar? Eu posso terminar? Pode, mas que não tem a ver uma coisa com a É que outra. pra mim é injusto quando tu chama assim, o cara de garganta, porque ele não tá só falando. Ele tá resolvendo dentro de campo e deu a sua opinião. E aí é o meu segundo passo. Então, o primeiro passo, jogou, vou tentar desenhar pra vocês, jogou, falou. Primeiro jogou, depois falou, que é uma coisa que o César sempre cobra, vai pra rede social primeiro, a gurizada. Não, jogou e depois falou. Segunda questão, eu peguei as frases aqui. Ter um elenco mais cascudo ajuda nessas horas. Velho, se ele acha isso, pra mim não tem problema nenhum. Eu gosto que jogador tenha cérebro, pense, se expresse bem como o Rafinha. Ele foi líder dentro de campo, ele fez uma boa partida e foi pra entrevista. Aí depois, olha só, ele foi todo educado com o Filipão. Aí ele diz o seguinte, precisávamos de um empurrão, precisávamos dessa mudança. E aí falou o seguinte, eu citei aqui, não vou dizer que o trabalho é melhor que o outro. O professor Felipe já conquistou inúmeras coisas, mas acabou não dando certo. Desejo sorte a ele. Ele deu a visão dele. Eu, como repórter, quero mais aqui jogadores inteligentes, tipo Rafinha, que vão para a entrevista, deem boas coletivas e joguem no campo. Isso não é inteligente, JB, pelo amor de Pô, Deus. se tu acha que não, vou te dar tua visão. Vou fazer uma analogia que tu gosta tanto aqui. Faz. Meneghete escalou o time aqui, tá? Tá bom. Aí vai o César Cidade Dias para a coletiva e o JB hoje não tá no programa. E eu vou dizer o seguinte, eu fiquei muito tranquilo com a escalação do Meneghete pro time, porque eram só cascudos e os jovens não estavam. Vai enlouquecer, tu ia achar o quê? Vai enlouquecer. É que ele não, ele não JB, falou tu acha isso. inteligente? Falou. Ele disse que os cascudos são mais. Que nessas horas os cascudos ele não falou. Fiquei muito feliz de ter um time Fiquei mais tranquilo. mais tranquilo de ter um time diferente, cascudo e tal. Isso é tudo menos inteligência. Sim, mas e quando o Renato falava isso, ninguém falava nada. Não falava. Claro que a gente falava, JB. A gente criticava. Falávamos aqui também. E eu vou te dizer mais, quando o Renato não falava isso, o Grêmio ganhava um título atrás do É que outro tu com tá os guris fazendo- e os cascudos. É que tu quer fazer uma defesa do Rafinha dentro de campo, quando a nossa crítica não é dentro de campo. A nossa crítica é de como ele exerce a Não liderança podia ter e dito da que sua disse manifestação. Ontem, a entrevista do Rafinha, desculpa. que eu não sei o motivo, ele não deveria e não podia ter dito o que ele disse ontem. Então eu faço uma pergunta para a torcida. Se tivesse que escolher neste momento no time do Grêmio entre Wanderson e Rafinha, o que a torcida do Grêmio mas aí escolheria? é injusto, né, Não, é injusto. Baldasso? Pro Rafinha não é injusto. Pro Rafinha tá definido, né? Deixa os guri um pouquinho de lado e vamos com os cascudos e hora dos cascudos. O Wanderson é 25 mil vezes mais importante pro time do Grêmio hoje que o Rafinha. Mas daí aí é perguntar, sei lá, escolher entre o JB e o Não, PVC. mas eu não- Todo mundo escolheu o querido, PVC, eu não mas ia- é muito melhor que o eu não outro. ia perguntar nada. Quem levantou esse assunto foi o Rafinha. Esse assunto não vê nem está sendo discutido. O Grêmio tem um monte de ele guri usou a qualificado. Rafinha deu uma expressão, boa entrevista. ele usou a expressão, eu fiquei mais tranquilo quando eu vi a escalação com os Não, essa aí cascudos. Não, o JB. JB tem Ele mais não da tem que metade. ficar mais nem menos tranquilo. Tu pega o grupo de jogadores do cara. Grêmio hoje, mais da metade deles é oriundo da base abaixo de 23 anos. Os goleiros do Grêmio não tem 35, Uma das tá? lideranças do teu time, que a gente sabe que o Rafinha é liderança, vai para uma coletiva e diz, Não dá pra trazer fiquei o mais Paulo Vitor de tranquilo. volta. É. Cara, Tu o quer trazer o JB, Paulo Vitor? Não. a entrevista foi de uma barbeiragem, de uma Eu não falta de vi, sensibilidade dele. Mas eu acho que legal, o que eu fiquei feliz é que o Rafinha se mostrou a público. Isso. E escancarou aquilo que, por exemplo, que o Chico Garcia disse lá no seu canal, que eu coloquei no meu canal do YouTube. Então, agora ficou claro o jogo. Beleza? Acho que tá... Eu tô vendo por um prisma completamente diferente de vocês. Eu tô vendo o seguinte, olha, Que bom, o Grêmio é um Marcelo, time que bom tá pro debate. caindo, que tá no C4. Mas, Ele posso fica te desestabilizando, dizer- cara. Posso te Como é dizer, que tu JB, traz esse cara aqui do meu lado? mas eu posso te dizer Que tá caindo. E aí o Rafinha vai lá, dá cara a tapa, César. eu posso dá dizer- uma entrevista. Ué, não deu? Não, ele deu tapa. Ele não deu uma cara a tapa, ele deu não tava tapa. lá. Não, ele deu tapa. Mas daí é só crítica pro cara. Não, JB. O cara virou o capitão, o cara tá jogando, o cara resolveu dentro de campo, foi pra entrevista, e aí vocês criticam, desculpa, eu JB, não consigo ver esse erro tu todo. pode dizer, fazer exatamente essa análise que ele fez. Se tu pegasse a frase que ele deu, eu jamais iria te criticar, porque é uma opinião sobre um trabalho de alguma coisa. Só que tu
Tu não pode, como sendo a figura do trabalho, Por que dizer não? isso. Porque tu tá dizendo que metade do teu grupo não serve, JB. Não, mas ele não disse isso. Mas como que não? Mas quantas vezes se falou? O Filipão falou, defesa- o Renato falou, tua o Thiago, defesa foi o Thiago um fracasso, falou. Não, JB. não é um fracasso. Foi um Desculpa. fracasso. Nós cansamos de ouvir os técnicos e às vezes até criticamos eles por isso, mas os técnicos dizendo: olha, não vou botar o guri agora porque o time tá caindo, eu só vou queimar O o técnico é o chefe, né? O Rafinha é colega, o técnico é o O chefe. Rafinha é o capitão do time. Ah, Se o tá. capitão do time não pode falar isso, dizer, gente, olha só. Se o vamos- capitão nós fosse um vamos- menino, então poderia dizer. Fiquei muito feliz que o time é uma gurizada que corre mais, porque nem sempre os veteranos nos acompanham na corrida. Ele pode falar, desculpa, claro que não, o Denis Abraão, Tu imagina- vocês estão todos aplaudindo o Denis Abraão, que chegou e sacudiu o vestiário, lindo, mas o Denis Abraão parecia aquele episódio do Chaves que a Chiquinha diz pro Nhonho. Eu tenho que abrir aqui. O Nhonho tá gordo? Tá gordo. O Diego Souza tá gordo? Tá gordo. Tá obeso? Tá obeso. Mas tá fazendo gol. E aí ninguém falou nada. Nós falamos aqui.